poder estar aqui na IDPB Xangri-Lá, com a pastora Marlúcia, uma mulher assim que a gente tem muito respeito. O esposo dela foi meu professor, foi a pessoa que me incentivou a terminar meu seminário, né? Quando eu lembro assim dele, eu lembro com muito carinho, como se ele estivesse vivo nessa terra, porque ele foi uma pessoa que ele fez muita diferença na minha vida. Eu sempre digo, o melhor professor para mim, quando eu fiz na minha época de seminário, foi o pastor Figueiredo, sem falsa demagogia, né? Sempre que ele me via, ele lembrava que um dia ele me mandou pregar, nós estávamos fazendo, né, uma prova, e eu chorei, eu deixei, não entrei na sala, depois resolvi entrar, depois eu fugi da sala, e ele me deu uma palavra muito grande de incentivo, ele me fez chorar, eu aprendi. Então, para mim é uma honra estar nessa igreja, amém? E eu queria compartilhar, só para nós orarmos, né, nesse culto de missão, de missões, que tem uma palavra aqui, que está aqui em Atos dos Apóstolos, a pastora lendo agora o capítulo 13, eu quero ler o versículo 8, porque nosso tempo é corrido, né? Gostaria muito de ler todo o 8, mas eu quero ficar com os versículos do capítulo 8 e versículo 26, amém? Versículo 26, 28 até o 31. E que conta a história de Filipe, né, e do eunuco. E isso aqui, para mim, foi assim, quando eu aprendi essa palavra, eu tomei posse dela. Eu era muito, muito criança, quando o pastor João Nunes, ele me chamou para trabalhar na igreja. Eu só tinha apenas 3 meses, quando eu cheguei na IDPB Manaus Moderna, que eu me converti, e o pastor me levou, e a pastora Hermínia me treinaram para trabalhar no departamento infantil. Depois do departamento infantil, eu passei a cuidar da secretaria, porque a igreja era muito pequena, né? Ele não tinha assim, muito recursos. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas quando eu cheguei na IDPB Manaus Moderna, e o pastor, ele apostou todas as fichas em mim, né? Ele me ensinou tudo o que eu sei hoje, foi pela vontade de Deus e pela vida do pastor João Nunes, da pastora Hermínia. A pastora Hermínia trabalhava no BEA, naquele antigo banco do Amazonas, né? E eu ficava o dia inteiro naquela secretaria, porque o pastor ficava um tempo, mas ele tinha que sair para levar as crianças, né? E eu ficava ali. Então, tudo, ela chegava, às vezes errava o caixa da igreja, ela me dizia, socorro, não é assim, você tem que fazer. E hoje, quando eu me vejo lá na Argentina, né, fazendo aquele relatório, prestando conta para eles prestarem com a missão internacional, eu digo, eu te louvo pela vida deles, porque eles acreditaram em mim, mas eu também colaborei, porque eu tive a boa vontade, como líder, como discípulo, de aprender, de querer tomar para mim. Amém? E então, eu gosto muito dessa palavra, que diz aqui no versículo 26, ele diz a seguinte coisa, ele diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, ele se levantou e foi. Então, a palavra aqui, a palavra desponte. Amém? Ele diz, e esse dispor, ele precisa estar no coração de todo homem, de toda mulher, que se torna um discípulo de Cristo. Amém? Quando nós nos convertemos, né, quando o Senhor, ele salva nossas vidas, ele nos salva para nós fazermos a diferença nessa terra, para nos dispor a fazer essa obra que é tão maravilhosa. Amém? Que é reconstruir vida, que é ir no nome dele, que é ser discípulo, que é ser exemplo na nossa terra e fora da nossa terra, dentro de nossas casas e fora de nossas casas. Então, a Bíblia diz que um anjo do Senhor falou para ele, desponte e vai. E diz aqui a palavra de Deus que ele ouviu essa voz e ele foi rapidamente. Amém?
Ele não questionou para onde eu vou, que horas eu vou, quando eu vou, que lugar é esse, como esse. Não, a Bíblia diz que ele foi. E aí ele diz aqui no versículo 27, ele diz assim: e eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vieram adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele fez uma pergunta. A Bíblia diz que ele foi diligente, ele correu, ele teve pressa em alcançar aquela carruagem, alcançar aquele carro, para falar com aquele homem, porque o Espírito falou com ele. Então, ele fez uma pergunta, porque ele observou que ele estava lendo ali essa mensagem de Isaías 53, amém? E ele fez uma pergunta para aquele homem: você entende o que você está lendo? Né? A preocupação dele com aquele homem foi se ele entendia o que ele estava lendo. E hoje, nos nossos dias de hoje, irmãos, nós precisamos ter a preocupação de saber se o mesmo esse homem, essa mulher que está ali dentro da Igreja Católica, que muitas vezes ele diz que ele é o catequista, porque eu vim de uma família muito católica, e eu sei que quando nós estamos ali, nós estamos ensinando algo que nós não sabemos. Nós lemos e nós não compreendemos, amém? É como se eu visse e não enxergasse. E Filipe, ele se preocupou se aquele homem, ele sabia, ele entendia o que ele estava lendo. Porque ler é uma coisa, mas ter compreensão é uma totalmente diferente. E hoje, na Argentina, eu quero dizer para você, a Argentina é um país católico religioso. Eu creio que de toda a América Latina não há um país mais católico e mais religioso que a Argentina. Mas nós já estivemos na casa de um Mona Lisa, que é uma pessoa que é o coroinha para nós aqui. Para eles é Mona Lisa. Um pai e um filho que fizeram o seminário, mas que eles não têm a mínima compreensão da palavra de Deus. Amém? E nós ficamos ali por causa de uma enfermidade de uma senhora da dona da casa. Ela estava em depressão há 3 anos, ela não saía mais de casa, síndrome do pânico. E o irmão dela, que se converteu através do pastor, né, o pastor foi lá, fez uma visita e foi num jogo de futebol com ele. E o pastor aproveitou e pregou a palavra. E esse homem, até hoje, 5 anos, ele é um líder da nossa igreja. E ele nos levou e nos apresentou. As portas foram fechadas pelo senhor, dono da casa. Ele disse: eu conheço a palavra, eu vou falar da palavra para a minha família. Aí nós dissemos: então, tudo bem. Essa senhora ficou muito triste, passou 3 meses. Nós vinhamos andando no caminho. Eu disse: não se preocupe, porque a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir, e a que abre, Deus vai fechar. Se foi Deus que abriu, nós vamos voltar. E 3 meses depois, ele estava pedindo desculpa, porque ele nos tratou dessa forma. E hoje ele é como um irmão para nós. Amém? E nós pregamos para toda essa família. Continua, né? Nós pregamos para os judeus e estamos até hoje. Porque vai chegar o dia do Senhor, porque a obra do Espírito Santo não é minha. Não é sua, a obra é do Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que convenceu você e a mim de estarmos aqui hoje, amém? De sermos evangélicos ou crentes, né, em Cristo Jesus, é o mesmo Espírito Santo que está atuando lá na Argentina e em todo o mundo. Mas precisa de um Filipe, precisa de um coração que se abra, de uma voz que escute a voz do Espírito Santo dizendo: vai ali, ou fica aqui, ou vai para lá e vem aqui. Porque se o Espírito Santo fala, mas os meus ouvidos se fecham, o meu coração se fecha, não vão existir Filipes que tenham pressa de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus, de se preocupar se aqueles que estão lendo a palavra, eles estão entendendo aquilo que Deus quer falar com ele. E é por isso que nós estamos nessa noite para compartilhar um pouco na nossa experiência com você, amém? E eu quero pedir, amém, queridos?
assentado mesmo, eu quero fazer uma oração com você, chamando Ele, que é o mestre, aquele que ensina, aquele que testifica nos corações. Ele está aqui, mas nós vamos invocar o nome dEle. Amém, querido? Ele já está aqui, porque Ele está em cada um de nós. E onde há liberdade, aí está o Espírito de Deus. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, bendito, querido Deus, nós já te adoramos nessa noite, Pai. Nós já te adoramos, já oramos nesse lugar. Nós já escutamos a tua palavra pela boca da pastora Marlúcia, Senhor. E nós estamos agora aqui mais uma vez invocando o teu nome, Senhor. E eu quero, meu Deus, apresentar o coração da igreja do Senhor que está sentado nesses lugares. Eu quero apresentar nossos corações, Senhor, diante de ti. Pai, nós somos os teus filhos, nós somos teus servos, nós somos teus discípulos. E nós necessitamos de ouvir a tua voz. Nós queremos os teus comandos nas nossas vidas. Nós queremos ser cheios de ti, renovado por ti, renovado, meu Deus, pela alegria, pela unção do teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos, meu Deus, mais e mais que ter esse compromisso contigo. Nós queremos ser como Filipe, Senhor, um homem que ouviu a tua voz, um homem que tinha pressa em pregar a tua palavra, um homem que ouvia e era, meu Deus, controlado e comandado pela voz do teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos os nossos ouvidos, os nossos corações abertos, Senhor, para que o Senhor fale e para que nós possamos entender e principalmente crer, Senhor, e ir no teu nome, Senhor, receber essa palavra, Senhor, e ser levado por ti aonde o Senhor desejar, aonde o Senhor nos mandar, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai, que nós queremos compartilhar essas coisas tão grandes, esse privilégio, Senhor, de ter sido chamados, Senhor, para fazer a tua obra em nome de Jesus. E nós assim dizemos amém, amém, Senhor. Muito obrigada, Pai. Já podemos ir embora, irmãos. Amém? Deus me deu o privilégio e a graça, né, de descobrir esse tesouro que se chama Socorro Luz. E meu sobrenome é Oliveira, né? Então, da oliveira sai o azeite, para que a luz brilhe. E nós somos parceiros. E aí eu vou contar para vocês por que nós fomos para a Argentina, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, né? Pela graça de Deus, eu não escolhi ser pastor, irmãos, quero dizer para vocês. Mas eu fui fazer o seminário porque eu queria aprender para não ser enganado, para não ser iludido. E eu, nesse meu aprendizado, né, eu senti no meu coração que eu devia também ensinar as outras pessoas para que elas não fossem enganadas. E aí veio essa coisa maravilhosa de ser um pastor, né, cuidar de ovelhas. Não foi muito fácil, não. Mas quando nós fomos chamados para a Argentina, nós não fomos chamados para a Argentina, nós fomos chamados para missões. Então, ela, primeiro do que eu, começou a sair para fazer os encontros, né, com Deus. Ela foi para a Bolívia, depois ela foi lá para o Chile, depois voltou para a igreja lá de Tucumã, né? Passou lá na igreja de Tucumã, e ela já tinha esse know-how de sair para as outras nações. Eu não, eu só no Brasil, né? Mas não era pregando, era trabalhando, né? Então o pastor, ele perguntou quem que estava disposto, que ele precisava de ajuda, e quem que estava disposto a pregar a palavra de Deus. Eu levantei a mão. Ela não estava. Quando terminou, eu e o outro rapaz levantamos a mão, né? Quando terminou, ele disse: olha, vamos fazer uma entrevista. Se vocês estiverem aptos, vocês vão ser enviados a missões. Eu disse: pastor, eu tomei a decisão por minha conta, minha esposa está lá na Bolívia. Não, mas a Socorrinha vai, não te preocupa não, entendeu? Então nós nos preparamos e nós fomos fazer um treinamento no Chile. Nós fomos para o Chile para fazer um treinamento, porque eu não falava nada de língua espanhola, né? Ela já falava mais porque já tinha mais experiência de ir lá, né, de visitar. E o pastor que estava lá no Chile, foi uma história bem longa, né? Eu ganhei a família dele, né, o pai dele para Jesus, lá na fábrica de cimento, trabalhando. E
pai dele se converteu, teve que ir para a Bolívia, depois eles se converteram também, a mãe, os filhos, e hoje eles são pastores lá no Chile, né? Então a gente diz que ele é meu filho na fé. Eu ensinei ele até a pescar peixe mesmo, entendeu? E aí nós fomos para lá, irmãos, para você entender bem o enredo da coisa. Quando nós chegamos no Chile, nós estávamos com uma semana, né, fazendo as visitas, visitando o pessoal, orando pelas pessoas, e muito frio. O Chile, na época que a gente foi lá, estava muito frio, e com uma semana o pastor João Nunes nos ligou e disse: Pedro, necessito da sua ajuda. Eu levantei a mãozinha de novo, só que ela já estava comigo. Eis-me aqui. Disse: olha, o pastor lá o missionário lá da Argentina está enfermo, já faz algum tempo que ele está enfermo. Ele disse que quer vir para o Brasil para se cuidar, e que ele não consegue tratamento lá na Argentina, então ele quer vir para o Brasil. Você me ajuda? Você vai lá substituir ele até que ele volte? Sem problema. Pegamos nossas bagagens, arrumamos. Foi na sexta-feira que ele ligou, né? Na segunda-feira a gente estava pegando o ônibus para ir para a Argentina. Nós entramos na Argentina, irmãos, dia 3 de março de 2015. Nós não sabíamos, não conhecíamos muito, nós tínhamos o endereço e a rodoviária onde era. Nós viemos do Chile, fomos transbordados por um outro ônibus, carregando um monte de equipamentos, né? E chegamos lá na rodoviária de Mendonça, que é onde a gente faz o transbordo para o outro ônibus, para ir para Tucumã, já dentro da Argentina. Nós estávamos com frio, não era pouco não. Amém? E aí nós chegamos de madrugada, a missionária lá nos recebeu, nós tomamos uma sopa quentinha, fomos dormir, e no outro dia a gente foi olhar bem, e aí tem aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Mas é só para que você tenha, assim, uma visão, né, de como a gente chegou lá. Quando nós chegamos lá, nós não sabíamos falar a língua. Os missionários foram embora, nós ficamos só. Passava um homem na frente da igreja, porque o lugar é em cima, né? Então passava um homem embaixo gritando assim, ó: escova, 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 vendo escova, escoveiro, 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 vendo escova. E eu: o que é isso? E eu não entendi. Eu estou falando, você está me compreendendo, né? Que eu estou falando escova, né? Só que eles falam muito rápido. Aí passava o avião em cima e com aqueles aviões pequenos assim. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Te compadece de nós. Aí depois, quando o Senhor, Ele teve misericórdia, porque foi 3 meses, irmãos, de oração, de jejum e muito choro. E Deus abriu a nossa mente, né? Porque você não tem só que entender a língua, falar a língua, você tem que entender para você falar o coração deles, que o Espírito Santo toque no coração deles. Então, como a pastora falou, né? Lá eles são essencialmente religiosos, né? Eles são religiosos. Eles não são católicos, eles são religiosos. Eles pagam promessa lá andando de joelho para uma virgem chamada Virgem de Catamarca, que é numa outra cidade. Eles andam de joelho, são mais de 40 quilômetros para sair, e eles andam, vão de carroça, vão de cavalo, vão a pé, vão de todo jeito, carregando tijolo na cabeça, vão de toda maneira, mas eles vão. Para eles, Jesus ainda está na cruz. Para a maioria, para alguns, Jesus ainda não cresceu, ainda é Jesus ninho. Porque eles têm essa igreja lá do Jesus ninho, do Jesus menino, né? E do Jesus crucificado. Para eles não está. Quando eu prego, irmãos, eu levo uma cruz. Não como um amuleto nem nada, mas para mostrar que Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou. Então, para falar para vocês de missões, a gente tem que primeiro dizer para vocês, né, que essa chama ela tem que despertar dentro de você. A chama de compartilhar com as outras pessoas lá. Aí as pessoas perguntam daqui: o que vocês fazem lá?
As próprias pessoas de lá dizem: o que vocês fazem aqui? O Brasil é tão lindo, todo mundo quer ir para o Brasil e vocês vêm para cá. E os irmãos daqui perguntam: o que vocês fazem aí? Vem para cá, o lugar de vocês é aí, é aqui. E a gente diz assim: bem que eu gostaria de voltar, irmãos. Eu gostaria, porque aqui estão meus netos, né? Agora eu estou desfrutando um pouco deles, porque a gente já passou da Covid, né? Hoje nós estamos com 65 dias que nós pegamos a Covid, né? Ela comprometeu o pulmão 25% e eu 50%, né? Mas nós fomos cuidados em casa mesmo, graça e honra do Senhor, Ele nos sustentou, né? Então, a gente diz assim: olha, eu gostaria de voltar, nós gostaríamos de voltar, mas quando a gente olha para a dificuldade deles, para a miserabilidade daquele povo espiritualmente, você sente no coração que você deve alguma coisa. Para eles não, para Deus. Assim como alguém pagou o preço por mim e por você, nós devemos algo para eles. E quando nós sabemos que nós não vamos salvar toda a Argentina, nem toda a Tucumã, né? A cidade que nós estamos é Tucumã, mas não tem nada, não tem nem um carocinho de Tucumã lá. Só o nome da cidade, entendeu? E a cidade, o final do Tucumã é com A-N. É uma palavra na língua que é quechua, né, na língua indígena lá, que assim, significa não temos ouro. Porque os espanhóis entravam para roubar, né, o ouro deles na Bolívia e tudo, eles escreveram logo uma placa lá, dizendo: ei, nós não temos ouro. E aí é Tucumã. E é uma das cidades mais históricas que tem na Argentina, porque lá foi assinado a Carta Magna da Argentina. Então, irmãos, para você entender o que a gente passa lá, primeiro, a adaptação da língua, né? Segundo, a comida, não tem farinha, não tem jaraqui, não tem matrinchã, não tem tambaqui, não tem nada, irmãos. Tem um pescado lá, tem 3 tipos de pescado que a gente já comeu lá: sábalo, merluza, um peixe que é fedorento, pitiu, como diz o outro, né? Demais. E o outro é atum. Esse atum, né, que vende, né? Só que são peixes do mar totalmente diferentes do nosso peixe. O pão é diferente, o frango é o mesmo, a carne é excelente, mas é muito cara a carne argentina. Então, você tem que se adaptar a isso, a uma nova dieta. Tem muita verdura, tem muita fruta, mas é uma das coisas que você tem que se adaptar. Segundo, as estações. Nós que vivemos aqui, nós andamos praticamente sem camisa, de calção, lá de sandália, de chinelo, né? Lá eles passam, irmãos, uns 6 meses para olhar para o pé. De cada 6 meses que ele olha para o pé deles, entendeu? O tempo todo é calçado. É com 2, 3 meias, né? Toda de camisa térmica, calça térmica, jaqueta por cima. Então, isso são algumas nuances, né? Então, o que é bom, irmãos, é você sair para pregar a palavra de Deus. Nós já fomos assaltados 3 vezes, mas tudo que levaram, Deus deu em dobro. Entendeu? Já fiquei doente, fui para o hospital. Lá no hospital fiquei 13 dias e eu conheci todo mundo do hospital e abriu as portas do hospital. Eu prego para os médicos. Entendeu? Então, tudo que Deus faz na sua vida é com propósito. Então, quando nós fomos para lá, por que nasceu a igreja de Tucumã? Porque o pastor ia passando do Chile para a Argentina e teve uma greve. 5 dias os ônibus parados. E no segundo dia ele disse: mas por que eu estou parado aqui, entendeu? E ele, pelo Espírito Santo, ele já saiu espiando a terra e viu que a terra era boa. Igreja lá católica tem centenas, né? Mas igreja evangélica tem bem poucos. E a igreja evangélica de lá, irmãos, ela é totalmente diferente da nossa. Quando a gente pega um táxi para a gente, quando a gente não tinha condução, né? A gente pegava um táxi para ir em algum lugar, as pessoas, conversando com o motorista, a gente dizia que era pastor, ele perguntava: e vocês fazem oração por isso e pelo aquilo? Nós fazemos. E quanto vocês cobram?
Quanto é a oração? Não, irmão. Nós não cobramos nada, porque na Bíblia diz, aquilo que de graça recebei, de graça dai. Né? Então, tem esse choque, irmãos. Agora, quando uma pessoa se converte, como esse homem, né, que ela estava falando lá, que nós fomos lá na casa da irmã dele, nos levou lá. Esse homem era um bêbado, né? A vida dele foi toda beber. Lá eles têm um negócio do futebol, todo sábado à tarde, futebol de veterano, né, que eu me meti lá no meio também, que ele me levou. Lá para eles, todo brasileiro joga bola, entendeu? Só que eu não jogo nada. Assim mesmo, ele me colocou lá num time, e aí eles vão para o campo de futebol, 2 horas da tarde. Eles chegam em casa no domingo, de madrugada, 9 horas da manhã, bêbado, cheio de razão. E se a mulher reclamar, ela apanha. Então, acaba o jogo de futebol, tem uns que já leva a grade, né? Outros já levam madeira, outros já levam o carvão, outros já levam carne, e aí não aparece, não deixa de aparecer aqueles que levam vinho, que eles tomam muito vinho lá. Cerveja só para quem tem dinheiro. Então, eles tomam muito vinho lá, eles passam a noite ali, irmãos. Entendeu? Então, assim, por causa desse homem, né, ele se converteu, né, ele levava a mãe dele para a igreja, a mãe dele já faleceu, mas a mãe dele gostava de ir para a igreja, ele levava ela para a igreja também. E aí veio ele falou para nós, né, dessa irmã dele, que tinha síndrome de pânico, né, ela tinha esses ataques, né, sentia medo, suava, o coração disparava, e ela não saía mais, ela não se metia no meio de ninguém, que ela tinha vergonha, né, de ter um ataque, né. Várias vezes ela envergonhou o marido dela, que é um contador de um grande grupo empresarial lá em Tucumã, né. Então, nós entramos com a palavra na casa dela, através do irmão dela, só que aí veio o marido e nos expulsou. Disse, olha, vocês não entram mais aqui, eu estudei, meu filho é seminarista, viajou para a Itália, estudou na Itália e tal, para ser padre, não sei o quê, e nós vamos, tudo bem, obrigado, saímos, e passou um tempo, ela piorou, ela teve vários outros acontecimentos da síndrome do pânico, ela ficou bem mal, e depois ela nos chamou. E aí ele nos chamou, fizemos uma reunião, conversamos com ele, né? Ele pediu desculpa por ter nos tratado daquela maneira, ele não conhecia nós, né? Na realidade, assim, os pastores lá não são bem vistos, né? Pastores evangélicos. Então, quando ele nos conheceu, hoje ele é como um irmão para nós, né? Eu estou aqui, ele está preocupado comigo, ele manda mensagem, e aí Pedro, como está a família, como está a saúde? Quando vai voltar? Entendeu? Então é assim, quando eu estava hospitalizado, ele ia lá, ele levava as coisas no hospital para a gente, entendeu? Então quando você tem alguma coisa de Deus para mostrar para as pessoas, não que a gente seja perfeito, irmãos, nós não somos, né? Então as pessoas se acercam a vocês. Por que, irmãos, esse espírito missionário? Quando você vê mais 80 crianças que já são um avião do tráfico, às vezes que o pai é traficante, né? Vê elas se chegando à igreja, elas vindo à igreja, às vezes elas vêm não pela palavra, às vezes ela vem pelo um copo de mate, né? de té e um pedaço de pão, uma tortilha, né? Que eles comem lá, que é um pão quadrado, salgado, entendeu? Então, às vezes, eles vêm para a igreja, não é porque eles querem a palavra, mas porque eles precisam de alimento. Então, quando você está ali, nós estamos, como assim, trabalhando nessa nova geração, nessas crianças. Nós temos dificuldade lá, temos, né, com essa pandemia que, dia 27 agora, de março, completou 1 ano o lockdown na Argentina. É a nação que o lockdown ainda segue com lockdown lá ainda, né? Então eles proibiram tudo, eles proibiram de qualquer reunião, eles proibiram, a única coisa que ficava aberta era o supermercado, era a delegacia,
os postos de gasolina e as farmácias. Só. O resto tudo fechado. Era o exército na rua, Polícia Federal. Para mim sair da base para chegar no hospital, era mais ou menos uns 10 minutos de carro, entendeu? Eu passava por 5 controles. E você tem que apresentar o documento, a receita, para onde você vai, tudo o que você vai fazer. Eu fui preso lá, irmão. Preso não, detido, né? E o carro foi preso, passou 6 dias no curral lá, que nós chamamos aqui curral, né? Lá eles chamam corralão. Né? Então, porque eu fui visitar uma irmã lá para fazer uma oração, e eles estavam no controle, fazendo controle. Eu não tinha permissão, né, para circulação, para sair de uma província para outra. Então eu fui preso, o carro foi detido, eu fui detido, né, o carro foi preso, levaram, e eu paguei uma multa. A multa estava estipulada em 8.000 pesos. E aí o irmão lá, que eu ia na casa dele orar, né, trabalhava lá na prefeitura lá desse município, foi lá, intercedeu por nós e baixaram para 4.000. Mas nós pagamos, e graças a Deus, o carro está aí fora, irmão. Esse carro aí nós viemos da Argentina com ele, 10 dias viajando. A última barreira foi a BR-319. Que aventura, irmãos, que aventura. Mas, irmãos, o que mais importa é que às vezes, uma vez, quando começou essa pandemia, as pessoas começaram a se sentir pressionada, a se sentir oprimida, né, por causa dessa situação. E o pastor, ele fez uma reunião, uma videoconferência conosco. E ele perguntou, né, como é que a gente estava, cada um e tudo. E cada um deu, assim, as piores notícias, né, das suas nações, da Bolívia, do Chile, do Paraguai. Nós estávamos feios, sabe, irmãos, lá. Mas eu disse, pastor, eu já morri quando eu tomei a decisão de vir para missões. Então não estou preocupado se eu vou morrer ou não, né? Então não estou preocupado. Eu estou preocupado em que as pessoas conheçam o Senhor. Porque quando nós tomamos uma decisão, irmãos, nós tomamos uma decisão por Deus, não é por nós. Porque eu queria estar aqui no Brasil, assistindo o jogo do Vasco, perdendo todo vez, mas assistindo o jogo do Vasco, entendeu? Né? Quando o Flamengo perder, vibrar que o Flamengo perdeu. Mas todas essas coisas, você, tipo assim, ela fica no segundo plano. Eu sou apaixonado por pescaria, lá não tem rio para pescar, né? Então, os peixes lá, eles têm um parque lá, eles pegam um peixinho desse tamanho, irmãos, eles vibram. Eu digo, vão lá e pegam uma pirarara de 1,5 metro, com 60, 80 quilos. Vocês vão ver o que é vibração. Então, irmãos, por que nós estamos aqui? Por que Deus escolheu que vocês estivessem hoje aqui? Por que vocês estão escutando nós? Talvez nenhum de vocês nos conheça. Porque hoje, nesse dia, o Espírito Santo chamou você para você escutar essa palavra. E na sua cabeça está assim, ó, igual aquela lançadeira de máquina de costura, né? Seus pensamentos estão a 1000 aí, entendeu? Mas fique despreocupado, que o Espírito Santo é ele que convence o nosso coração. Amém? Então nós estamos aqui já há 40 dias, né? Nós não estamos aqui porque nós queremos, nós estamos aqui por vários fatores, e nós estamos aproveitando esses fatores para compartilhar a palavra com os irmãos. Por que nós viemos? Porque estava tudo fechado, ninguém fazia nada mais lá presencial, era tudo online. E como a gente é estrangeiro, a gente tem dupla nacionalidade, a gente conseguiu, né, através da imigração, sair. Assim como também eles não podem nos impedir de nós voltarmos, né? E aí eu quero ler um texto da Bíblia aqui com você, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 27.
Perdão, irmãos. É 23, tá bom? Versículo 23. É 16, 23. Amém? Então diz assim, ó: cantem ao Senhor todos em la terra, anuncie sua salvação a todos os dias, cantem entre os pueblos sua glória, anuncie entre seus pueblos suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de alabança, é temível mais que todos os deuses. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo assim: cantem ao Senhor, cantai ao Senhor, né? Toda a terra, né? Anunciai a sua salvação todos os dias. Para quem nós estamos anunciando? O que é servir o Senhor? Como está você servindo esse Senhor? E não tem coisa melhor, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que você estar numa outra nação, você está focado, você está vivendo 24 horas para o Senhor. Não tem. Lá não tem videogame, os parentes não estão perto para te aperrear, para te pedir dinheiro emprestado, só os irmãos que de vez em quando aparecem lá, entendeu? Mas a gente ajuda, né? Do pouco que a gente tem, não é barato manter um missionário no campo, mas Deus tem nos sustentado, nos provido todos os dias. Sabe, irmãos, nós chegamos lá, nós não tínhamos nada, nós tínhamos uma moto velha que foi comprada de um outro senhor que o missionário deixou lá, que só andava de dia porque não tinha nenhuma luz funcionando. E aí eu devolvi essa moto para esse homem, o Senhor nos deu uma moto nova, né? Nós temos uma moto, uma 150 da Corben, uma Enduro, né, que anda em todo o terreno. No tempo do verão é excelente você andar, né? É claro que às vezes quer ferver o miolo, né, de tanto quente que é. Mas no frio é terrível. O Senhor viu o nosso sofrimento e nos deu um carro, entendeu? Esse carro que está aí na frente. Nos deu um carro, irmãos, um carro de batalha, um carro de guerra para a gente trabalhar, né? Então, irmãos, quando nós chegamos naquele lugar, nós não sabíamos qual era o objetivo do Senhor. Hoje nós sabemos, né? Que é a salvação de almas. Uma alma que se salve na Argentina já valeu a pena. E eu quero dizer uma coisa para vocês, sabe, irmãos, de todo o meu coração. Depois eu vou passar para a pastora falar um pouco também. Todas as coisas que passam lá nos traz alegria no nosso coração. A enfermidade nos traz alegria no nosso coração. Olha, irmãos, quando nós chegamos aqui, nós viemos para passar um mês. Quando eu cheguei aqui, quarto dia que a gente estava aqui, nós chegamos dia 16, dia 20, começou a me dar uma febre. Todo dia me dava uma febre durante 14 dias. Eu pensei que era malária. Eu já tive malária, já tive 5 vezes malária, e eu já sei os sintomas da malária. E eu fiz 4 vezes lâmina, todas deu negativo. A última vez, o Senhor mandou um anjo lá no Hospital Tropical, que nos direcionou a uma sala lá com uma senhora, ela marcou com o infectologista, ele passou os exames e lá foi descoberto que eu estava com uma bactéria rara, e ele passou remédio para essa bactéria. Depois de uma semana, depois de 14 dias ele passou o retorno, já com um exame de novo para mim fazer, e eu fiz de novo, depois fiz o retorno, nós fizemos o exame, fui lá com ele, a bactéria foi eliminada, mas despertou dentro de mim uma anemia hemolítica. Aí nós começamos a cuidar da anemia, era chá de raiz de açaí, era genipapo, era suco, essa daqui conhece tudo, irmão, desse negócio, era folha de abacate, era tudo, entendeu? Aí começou, Deus abriu a porta lá em Tucumã, na Argentina, né? Uma médica lá,
E ela estava me monitorando de lá, né? Dizendo, olha, o senhor tem esse remédio aí, tem esse aí, então tome assim, assim, assim. E meu sangue, né, começou a voltar de novo. Eu sou suspeitoso de lúpus, né, uma doença autoimune, né, que gera dentro da gente. E essa doença, ela identificou os meus glóbulos vermelhos como inimigo. Então, ela destrói os meus glóbulos vermelhos. E como é que faz o tratamento? A gente faz a lúpus dormir para ela não identificar os glóbulos vermelhos, e aí vai crescendo. Então aqui ela despertou, por causa dos muitos antibióticos, né, que a gente tomou. E aí a gente está cuidando, estamos levantando, já está o hematócrito, já está lá essa hemácia também, e agarramos a Covid. Eu achava que era imune, porque eu já tomo hidroxicloroquina já faz tempo. Ela já tinha agarrado lá em Tucumã, né? Foi assintomática. Disseram que era para a gente se isolar, se separar, mas a gente não se separou nunca, eu não peguei, né? E ela cumpriu a quarentena. E depois da quarentena nós viemos embora, né? Passamos por vários lugares, a estrada, várias histórias bem longas, mas nós chegamos. E eu achava que eu não pegava, né? E aí começou sintoma de gripe e tal, não sei o quê, e tomando chazinho de Vicipirema, chá de alho com isso, com aquilo, com limão. E no dia que ela se arriou assim na parede assim, e disse, eu não aguento mais, eu estou mal. Aí nós temos 2 anjos na nossa família, irmãos, uma enfermeira e um médico. Aí minha cunhada, que é enfermeira, nós ligamos para ela. A minha filha levou ela para a casa dela, e lá ela já foi para o soro. Ela estava desidratada, estava com todos os sintomas da Covid. E ela passou sexta, passou sábado e domingo ela voltou para casa. E eu estava lá também, não sabia, né? Quando foi na segunda-feira, nós fomos fazer uma tomografia computadorizada. Aí deu que ela estava comprometida 25% e eu já 50%. Nós passamos pelo telefone o resultado para minha cunhada, né, para o meu genro. E ele já disse, olha, o senhor vai ter que internar, entendeu? Eu disse, eu não vou para o hospital. Não, o senhor tem que internar, seu estado não está muito bom. Eu disse, eu não vou ser internado. Ele disse, para o senhor não ser internado, o senhor tem que ter uma estrutura aqui, tem que ter o cilindro de gás, de oxigênio medicinal. E justamente foi naquele tempo que estava faltando oxigênio em todo lugar, que tinha gente morrendo por falta de oxigênio. E apareceu 3 garrafas de oxigênio lá em casa, a providência de Deus. Um de 10 metros cúbicos, um buchudinho assim de 6 e outro pequeno de 3, com relógio, com tudo lá. Graças a Deus não foi preciso utilizar, né? Nós fizemos um tratamento e hoje nós estamos aqui contando para vocês, porque Deus é misericordioso, né? Então, irmãos, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, né, Ele abre todas as portas, Ele lhe supre de todas as necessidades. Então, fazer missão, irmãos, não é só ir para fora do Brasil. Fazer missão pode ser dentro da sua própria família. E esse é mais difícil. Porque o santo, ninguém valora o santo da casa, a prata da casa ninguém valora. Né? Ninguém dá valor, né? Mas lá naquele lugar, irmãos, não tem um dia que a gente não ore por cada igreja aqui do Brasil. Não tem um dia que a gente não ore para que a nossa nação desperte, para que aquela nação desperte. Hoje, o número de miseráveis lá, irmãos, tem crescido a cada dia. Cada dia. Hoje é um país que não tem controle, a inflação é a segunda inflação do mundo, né? Só perde para a Venezuela, e eles estão assim, eles são cegos, irmãos. Eles são assim como ovelhas que não tem pastor. Eles andam por onde a onda leva, eles vão, entendeu? Eles não têm aquele, eles são como zumbis, sabe, irmãos? Que andam em bando, né? Para onde o vento dá, eles vão. Quando você vê isso, você vê criança, você vê jovens. As meninas têm filho lá com 14 anos, 13 anos, entendeu? Por quê? Porque cada filho que você tem, o governo te ajuda. Ele te dá um salário pelo filho.
Então as meninas botam para ter filho. Aí elas pegam esse dinheiro e vão sair para os bailes, para as festas, para as suas vaidades, para as suas belezas, comprar tênis caro. E os filhos ficam criados pela rua. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, o nosso coração, sabe, irmão, pela misericórdia de Deus, se compadece. Sabe, de ver aquelas pessoas assim, e não ter sonhos. Se eles ganharem 300 pesos hoje, eles gastam 300 pesos. Eles não conseguem ver o amanhã. Entendeu? Eles não conseguem poupar o amanhã. Eles não pensam nas consequências do amanhã. E muitos jovens estão perdendo a vida, né? Muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. E isso nos dói o coração. Eu queria passar para minha esposa aqui, porque ela é a luz, irmãos. Eu sou só o azeite. Amém. Então, deixa eu dizer para vocês, irmãos, antes de nós irmos para as missões, nós primeiro fomos treinados, né, e trabalhamos dentro da nossa casa. Então, com esse ano, em agosto, eu faço 28 anos, se o Senhor permitir, né, que eu sirvo a IDPB Manaus Moderna, eu sirvo o Senhor naquele lugar. E nós já fizemos muitos trabalhos, né? Ao mesmo tempo que nós liderávamos o encontro com Deus, o reencontro, todos os encontros da igreja, seja de missões, seja de parte social, seja espiritual, nós estávamos nos núcleos e também ali na central, que é a Manaus Moderna. Então, nós começamos na nossa casa. Então, ninguém pode dizer assim, como a gente sempre ouve dizer assim, não fazem em casa, querem fazer lá fora. Não, isso para nós não vai servir, porque foram anos e anos trabalhando e aprendendo e nos dedicando àquela casa. Amém? Então, nós abrimos algumas igrejas aqui em Manaus, que são pequenas igrejas, são núcleos, onde nós treinamos missionários e deixamos eles lá, como no Cidadão 10, no Novo Israel, ficamos um pouco ali no Japim, né? Mesmo trabalhando por tempo integral na central, auxiliando o pastor. Então, nós preparávamos, nós treinávamos os missionários. Nós começávamos o trabalho e, depois de 3, 4 meses, o missionário já assumia aquele trabalho. E como é que nós... A igreja, a IDPB Manaus Moderna, tem 37 núcleos. Hoje. Contando com... Tanto no exterior como aqui dentro de Sim, Manaus. sendo 4 fora do Brasil, né? E 32 aqui, né? 33 aqui. Então, irmãos, como nós começamos esse trabalho? Eu acho que essa é a parte mais importante para hoje. E nós queremos falar isso para você. Como é que nós começamos? Nós começamos cada uma dessas igrejas, desses núcleos, com um trabalho de célula ou um pequeno grupo, como é a metodologia da nossa igreja. Nós começamos o Novo Israel, que hoje o pastor Emídio é o que toma conta, já tem a sua casa própria ali, sua igreja própria, né? Nós começamos com uma célula de criança. Nós fomos convidadas por uma irmã que estava fora da igreja, né? Estava distante de Deus, ela voltou, se reconciliou, e ela nos chamou Pedro, né, e disse: Pedro, eu queria que vocês começassem, o meu desejo no coração é que vocês fossem na minha casa e começassem um trabalho de células, de pequeno grupo lá. E nós, com tantas coisas para fazer, né, a gente pediu para uma outra pessoa aí, mas essa pessoa disse que ia hoje, amanhã, e acabou que não foi. Então, o que nós fizemos? Nós vamos, Senhor, nos ajuda, nos dê força, nos dê hora, nos dê dias, e nós fomos. E nós começamos esse trabalho com células de criança. E aonde era esse trabalho? No fundo da casa dela. Então, vinha uma criança chama a outra, quando não traz o pai. E foi assim que nós começamos a Igreja do Novo Israel. Pregamos muitas vezes para os traficantes, quando a polícia estava disfarçada de, como é que a gente chama? De mendigo.
Quando um certo dia o Pedro reconheceu, disse: o que você está fazendo por aqui? Ele falou para o Pedro. Na realidade, assim, eu não conhecia mais ele, né? Quando eu fui passando, eu vi, ele estava sentado assim, aí ele falou meu nome de guerra no exército, né? Porque eu servi na polícia do exército. Aí eu conheci pela voz. Aí eu perguntei dele: o que você está fazendo aqui? Se eu estou esperando vocês ir embora, que nós vamos invadir aí. Entendeu? Aquele lugar, irmãos, que era lugar de morte, aonde Deus nos levou ali, aonde a polícia, quando nós saíamos, a polícia avançava, e morreram muitos, eu quero dizer. E um dia, eu chorando, nós íamos para o encontro, nós preparamos todos esses rapazes, e pagamos encontro, né? Nós liderávamos os encontros da Manaus Moderna por 15 anos. E um dia eu chorei, eu falei: Senhor, eu fechei meus olhos e disse: Senhor, eu não aguento mais. Nós vamos para um lugar falar da tua palavra. E quando é outro dia, essas pessoas estão mortas. E Deus falou comigo. Ele disse que Ele é Deus de vida e não Deus de morte. Ele disse: declara, levanta tuas mãos e declara a vida. Repreende a morte, diz que aquele lugar é lugar de vida. Então, eu comecei a dizer: eu chamo a vida de Deus. Eu chamo o fôlego de vida para esse lugar. Eu declaro que esse lugar é um lugar de vida. E hoje é um lugar de vida naquele lugar. Vá lá para você ver a igreja do pastor Emílio. Sabe, meu querido? Ao Cidadão 10, nós começamos, porque 4 horas da manhã, quando eu orava com meu esposo, lá na Manaus Moderna, em um grupo de pessoas, o Senhor falou comigo: vai atrás da fulana de tal. E essa fulana de tal foi uma criança que eu ganhei a mãe dela para Cristo, discipulei, e ela era uma senhora que tinha 9 filhos. E as crianças eram muito pequenas. E eu levei uma delas, se tornou adolescente, uma moça que teve muitos filhos, assim, né? Se perdeu, saiu da igreja e foi morar no Cidadão 10. E o Senhor disse para mim, nesse lugar, porque Ele queria ali levantar uma igreja. Falei para o meu esposo e chamei a mãe dessa moça que estava na oração conosco. E eu perguntei dela: cadê a sua filha? Como ela está? Onde ela está? Ela disse: hoje mesmo eu ia pedir para a senhora fazer uma visita para ela. Ela mora no Cidadão 10. Eu disse: eu quero ir lá com ela. Nós fomos. E quando eu cheguei lá, era uma mãe de 9 crianças, uma moça bem jovem. E nós, ali reunidos, perguntei para ela: você está satisfeita com a vida que você leva? E ela chorou, ela e o marido dela, muito simples. E nós perguntamos para ela: você gostaria que nós viéssemos visitá-la e começar um trabalho de pequeno grupo? Porque ela era criança quando ela participava do pequeno grupo. E ela disse sim. E nós começamos, no sábado nós começamos o pequeno grupo lá, né? E a irmã dela morava do lado, irmãos. E nós começamos um trabalho, nós começamos a fazer o culto já nos sábados. E hoje está lá o Cidadão 10. Com um detalhe: nós tínhamos 4 meses só, porque nós pagamos ali um aluguel por 4 meses, porque a moça já tinha vendido a casa que estava voltando para Petrópolis. E eu fiz a oração quando nós estávamos no encontro com Deus, no domingo. Hoje, Senhor, está terminando o prazo e não sabemos para onde nós vamos. Mas eu sei que Tu é o Deus, que é o dono dessa obra. E quando Tu nos envia, Tu faz todas as coisas. Tu levanta recurso. E eu sei que alguma coisa Tu está fazendo para aquele lugar. E na segunda-feira, uma senhora me chamou e nós fomos na casa dela. Ela disse: vocês disseram que vocês querem uma casa, né? Você fez uma carta para o governo, porque eu tinha feito uma casa para pedir uma casa para mim. E aí eu disse: irmã, nós queremos uma casa. Assim, ela disse: pois eu quero dizer que eu entreguei tua carta, não sei porque a resposta não chegou, mas eu tenho uma casa para dar para vocês. E ela pegou a chave e disse: eu estou te dando essa casa. Quando ela disse isso, eu me lembrei da oração, no domingo, e ali era segunda-feira. E aí eu combinei com Pedro: nós não vamos ficar com a casa. Você aceita, Pedro? Ele disse: concordo contigo, vamos entregar, pedi para ela entregar para o pastor João Nunes. E hoje é a igreja que está ali, ao Cidadão 10.
E foi assim que todas as igrejas, irmãos, aonde nós fomos, nós começamos com um pequeno grupo ou uma célula. Amém? Queridos, quando Deus ele levanta você, quando Ele fala com você, você precisa obedecer. Porque o poder é dEle. Amém? A grandeza é dEle. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é quem envia, queridos, os seus obreiros. Amém? Ele é que sustenta os seus obreiros. Então, eu estou contando aqui, eu acho que tem aqui mais ou menos quantos irmãos aqui? Uns 10, vamos dizer, uns 15, né? 16. Quantas igrejas, quantos núcleos podem já começar com essas 15 que estão aqui? Amém, queridos? Mas muitas vezes nós dizemos assim: eu não estou preparado, eu preciso de um treinamento maior, eu não tenho habilidade, eu não sei falar. E um dia o pastor João Nunes, ele foi para os Estados Unidos, logo a primeira viagem dos Estados Unidos do pastor. E ele estava se arrumando e ele aconselhou um casal e ele falou: Socorro, daqui a pouco você sobe, você vai fazer o TAD, que é o nosso treinamento de discípulo. E eu estava na igreja apenas um ano. Eu nunca tinha segurado o microfone para pregar uma palavra. E nesse dia ele disse: você pode fazer isso, Socorro? E eu queria dizer não, mas rapidamente veio aquele impulso. E eu disse: sim, pastor, eu posso. Fui estudar e foi exatamente essa palavra que o Senhor ele me deu. E depois desse dia eu falei, né, preguei aquilo que o Espírito Santo... Falei errado, não falei coisa com coisa, mas eu falei. E no outro dia ele me chamou, ele me sentou, ele disse: sabe por quê, Socorro? Que eu chamo você para fazer alguma coisa, porque você, mesmo não sabendo, você nunca diz não, você sempre diz sim. E é esse tipo de pessoa que Deus ele está buscando. Então, queridos, eu quero dizer para você, eu não sei como funciona a IDPB Xangri-Lá, pastor, eu não sei. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Amém? Mas eu sei que o Deus dessa igreja é o mesmo Deus que morreu naquela cruz do Calvário, que viveu nessa terra, que pregou o Evangelho, que fez discípulo e foi embora para o Pai. E aqueles 12 deram continuidade na obra que alcançou a minha vida e a sua vida. Homens iletrados, né? A Bíblia diz, muito simples, que depois, pelos seus exemplos, atingiu Paulo, que foi um dos mais sábios no meio dos discípulos. E quando Deus ele me chama, quando Ele me tira do mundo como Ele me tirou, Ele não me tira para me ficar sentada, para ser apenas ouvinte da sua palavra. Ele me tira para me fazer a diferença. E um dia eu falei: Senhor, se Tu queres que eu seja crente, eu não conhecia Deus. Se Tu queres que eu seja uma crente, o Senhor me leva para esse lugar, mas não me deixa mais voltar para cá. Então, quando nós chegamos na Argentina, queridos, 5 anos atrás, que agora fez 6 anos, não tinha ninguém. Você sabe que ninguém naquele lugar onde os missionários passaram 3 anos. Ninguém foi para a igreja, ninguém quis mais saber de Jesus, porque olha só o que Deus falou para mim. Eu chorava compulsivamente e eu falei para Deus, que a pastora Marluce falou aqui ainda agora, que é muito bonito, é muito romântico. Ah, você é missionária, eu vou, é isso e aquilo, é uma coisa... A gente enfeita, mas não é assim não. Não é assim. Nós vamos pôr amor àquele que nos amou primeiro. Mas eu quero dizer, foram 3 meses de choro, dia e noite numa janela, de cima de um apartamento de 2º andar. E eu disse para Deus, meu marido disse assim: vamos começar o culto. Eu e ele. E eu fui, peguei uma chinela, botei no meu pé, um vestidinho. Ele disse: por que você vai assim para o culto? Eu digo: porque não tem ninguém. Para que eu vou me enfeitar? Ele disse: porque você está se vestindo para o Deus, o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Seja dentro de uma igreja ou dentro de casa, você tem que apresentar-vos diante do Senhor, porque é para Ele, porque se fosse para sair para outro lugar, talvez você iria toda arrumada. Aí eu fui para a minha janela e continuei a chorar. Chorei. E o Pedro ia lá me chamar, chorei. Não ia. E eu disse: Senhor, por que Tu me tirou lá da minha terra e me trouxe para esse lugar?
Por que o Senhor sabe que o trabalho que eu fazia lá, o prazer que eu tinha nas casas, de trazer as pessoas, de falar do teu amor, e o que eu estou fazendo nesse lugar se eu não sei falar uma palavra para essas pessoas? Eu mal posso abrir a boca para falar uma palavra em espanhol. Senhor, por que tu me trouxe? E eu chorava naquela janela. Eu chorava, irmãos, eu chorava assim, parecia assim que eu ia me acabar. E aí eu ouvi aquela voz, ele disse socorro, ele chamou pelo meu nome. Ele disse, eu sou o Senhor das nações. O meu filho morreu por essa nação. Ele deu a vida dele. E eu te trouxe nesse lugar para fazer discípulos para mim. Irmãos, foi uma água derramada dentro de um fogo. E naquela hora, limpei minhas lágrimas, eu fui para lá. E eu disse, então, Senhor, se é assim, eu só quero que tu me dê força e sabedoria para me sair e para nós fazermos aquilo que nós viemos fazer aqui. E dali começou a nossa trajetória de trabalho naquela nação. Lá nós começamos a fazer o primeiro trabalho com esse homem, fomos para a casa da irmã dele, depois fizemos o primeiro encontro com Deus. Alguns missionários, irmãos que trabalharam com nós no encontro, eles fizeram o brechó, fizeram tudo e chegaram até lá. Fomos na cidade de São Miguel, depois fomos para o município, para uma cidade, como se fosse do interior, numa comunidade. Compramos Bíblias, e as pessoas, quando elas agarravam a Bíblia, elas falaram, eu nunca vi uma Bíblia na minha vida, essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Então, queridos, eu digo para você, é muito simples você falar de Jesus. Sabe? O que é preciso para eu ser um missionário dentro da minha igreja, dentro do meu bairro, dentro da minha escola, aonde o Senhor colocar a planta dos meus pés? Eu preciso ter um caráter de Cristo, não é verdade? Eu preciso ser exemplo de vida para outros. Amém, querido? Eu preciso deixar Deus, Ele, realmente transformar a minha vida. Amém? Porque as atitudes, elas falam mais que as palavras. Então, nós poderíamos o meu marido ganhava muito bem, obrigada, e nós poderíamos ter descansado, mas nós deixamos trabalho, nós deixamos família, nós deixamos tudo para irmos para esse lugar. Nós deixamos a igreja, nós estávamos muito bem ali na IDPB Manaus Moderno, porque é muito cômodo, você já está ali, né? Você sobe, você já conhece, você lidera não sei quantas pessoas, né, e tal. Para que você vai querer começar um trabalho do zero? E lá na Argentina, nós tivemos que começar do zero. A nossa experiência, os nossos congressos, o nosso pastor, que é um homem, vocês conhecem quem é o pastor João Nunes, né? Irmãos, todo esse conhecimento, quando você vai começar, como a pastora disse, ainda mais quando é numa outra nação, ele não é para muita coisa, não. Ali você está dependendo do Espírito Santo, aquele que fala por você, aquele que convence o coração, e é nele que você, querido, minha querida irmã, e eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim mesma, porque não é fácil, mas também não é impossível. Então, se nós nos levantarmos, se nós deixarmos que o Senhor, Ele nos dirija, Ele fale, e nós venhamos a acatar essa voz, obedecê-la e fazer aquilo que Ele está nos mandando, nós vamos ter centenas e centenas de milhares de filhos e filhas de Deus, amém? Famílias transformadas. É como ontem, foi domingo, né? Foi o primeiro dia da semana, nós comemoramos a Páscoa, as mulheres foram lá no primeiro dia, né, da semana, elas foram ver Jesus, quando chegaram lá não estava ali Jesus. E os anjos perguntaram, por que vocês procuram, né, entre os mortos, aquele que vive. Ele vive. E muitas vezes nós estamos procurando esse Jesus que já está vivo,
que já ressuscitou para trazer a paz, para trazer vida, para trazer esperança, para mudar as famílias, para curar, amém? Para restaurar, como restaurou a minha família, a minha casa. Ele está vivo, mas ele precisa ser apresentado àqueles que ainda não conhecem. Amém, queridos? Ele precisa ser apresentado. Eu quero dizer para você, não sei quantos de vocês são líderes aqui, eu não sei, mas eu quero dizer para você, se hoje você receber um desafio, não fique com medo. Amém? Não fique com dúvidas, porque o Deus que te chama, Ele te sustenta. O Deus que te chama, o Deus que te levanta, Ele supre tuas necessidades. O Deus que te chama é o Deus, mesmo Deus de ontem, Ele é o de hoje, Ele vai ser de sempre para sempre. Ele é o Deus de Paulo, que combateu o bom combate. Ele é o Deus de Filipe, que ouviu a voz e ele ia e o Espírito transportava onde seria a vontade de Deus. Ele é o Deus de Pedro, que pregou para aquela multidão. Ele é o nosso Deus, porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele precisa de você, querido. Dizer a Deus não precisa, Ele precisa de uma voz. E foi por isso que Ele chamou a mim e a você. Amém? Porque há um clamor aí fora, há um clamor nessa nação, há um clamor nessa vizinhança. E Ele escuta esse clamor e Ele precisa de um Moisés para que desça ao Egito e para que vá lá libertar. Amém? Da mão desse faraó, desse Satanás que tem ceifado as vidas. Amém? Que tem calado as vozes de muitos irmãos, porque tem botado medo, porque tem botado temor, porque muitas vezes nós acreditamos mais nas suas palavras do que naquilo que o Senhor nos prometeu, que nós não estamos sozinhos. O Covid, ele tentou, ele veio nas nossas vidas, essa bactéria veio na vida do meu marido. Irmãos, você não sabe a ideia de tudo que nós já passamos naquela Argentina, é motivo para nós dizermos, não quero mais. Mas nós vamos voltar, só se o Senhor não quiser. Amém. E Ele vai estar conosco, porque é promessa de um Deus que não mente, de um Deus que não falha. Amém, queridas? Pode ser poucas palavras que nós falamos para você, mas se você sair daqui com alguma dentro do seu coração, segundo aquilo que Deus Ele está falando, não que nós estamos falando, nós já vamos ficar contentes. Porque eu sei que Deus, Ele tem chamado muitos de vocês aqui. Ele tem chamado a todos, mas nem todos ouvem, nem todos querem, nem todos se dispõem. Amém? Amém, irmãos. Eu quero ler para a gente encerrar uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 14 e versículo 17. Né? É um versículo muito conhecido. Ele diz assim, eu vou ler em espanhol aqui, tá, irmão? Mas você pode acompanhar, é quase a mesma coisa. Porque o reino de Deus não é questão de comida nem de bebida, senão de justiça, paz e gozo em o Espírito Santo. Então, para me encerrar essa nossa participação aqui, irmãos, nós poderíamos virar essa noite toda e não vamos conseguir contar o que a gente viveu lá, o que a gente vive, as experiências com o Espírito Santo, as coisas que Deus já fez. Deus já curou, tirou muitos adictos da droga, né? Pessoas viciadas, e Deus já curou câncer lá. Nós não curamos ninguém, quem cura é Deus, né? Deus já fez a maior maravilha, a salvação das almas, né? Então eu queria dizer para você, fazer uma pergunta para você, e queria pedir que você fosse sincero de coração. Você está satisfeito com o seu trabalho para o Senhor? Você está feliz em ser um crente? Ou você acha que você tem potencial de fazer mais? Que você pode dar mais? Que você não está satisfeito com aquilo que você tem? Com aquilo que você está fazendo? Você pode fazer. Só depende de você. Irmãos, eu era funcionário de uma empresa chamada Gel Radar, que prestava serviço para Petrobras. Né? Pela misericórdia de Deus, Ele me permitiu fazer 3 faculdades e fazer uma pós-graduação. Mas isso não conta nada. Eu ganhava muito bem, obrigado. Hoje nós vivemos da misericórdia de Deus, das doações
que os irmãos enviam para nós naquele lugar. Eles não dão dízimo, a maioria deles não dão dízimo, o dinheiro lá é desvalorizado, né? R$1 custa lá 18 pesos, para você ter uma ideia. $1 custa lá 97 pesos. Então, assim, Deus nos mandou para aquele lugar. Nada nos faltou naquele lugar. Eu não senti falta de um centavo a mais que eu ganhava, irmãos. E houve uma coisa no meu coração que eu não tinha aqui. Eu tive paz. Eu estou no lugar certo, trabalhando para o patrão certo, que vai me dar a recompensa certa, que é a minha salvação. Então eu queria desafiar você. Nós queríamos, assim, nós já poderíamos ter minado a Argentina de igrejas, mas só somos nós dois. Nós estamos trabalhando lá liderança, alguém para que se levante. Tem uma mocinha lá que ficou no nosso lugar lá, porque assim, a gente faz o culto online, faz o discipulado online, faz tudo online com eles, né? Mas nós não abandonamos ele. Ontem nós fizemos o culto, irmão, com a Santa Ceia e tudo, lá de Presidente Figueiredo, de cima de um prédio lá, onde pegava o sinal do Wi-Fi, mas de vez em quando caía, dava uma pausa, mas nós fizemos o culto de lá, entendeu? Fizemos a Santa Ceia com os irmãos. Então, irmãos, essa moça, aqueles que moram perto da igreja, ela se chama Noélia, ela é professora de crianças lá, entendeu? Ela leva as pessoas que estão perto da igreja lá para a igreja. Lá na igreja ela bota o telefone dela em cima da mesa e eles ficam lá ao redor da mesa assistindo o culto. No outro lugar, no lugar chamado Elcomená, que é uma outra província, as irmãs se reúnem lá na casa, chamam os vizinhos e eles vão assistir o culto lá. Uns 25 quilômetros para lá. No outro lugar, chamado General Cabreira, que é numa província chamada Córdoba, 960 quilômetros lá de Tucumã. Lá os irmãos também se reúnem para a gente fazer o discipulado, para assistir o culto, entendeu, irmãos? Então, o nosso trabalho é esse. Em Buenos Aires, tem casas lá que assistem o nosso culto também. Tem um filho dos irmãos que foram estudar lá na Argentina, medicina, porque lá é muito barato, o governo paga a faculdade, e eles não querem estudar, irmãos. Sabe o que é o governo pagar a faculdade para você? Ele diz que o governo dá uma beca, e eles não têm ânimo, sabe, não têm sonhos. Eu digo, meu Deus do céu, se os brasileiros descobrem que aqui é assim, eles vão invadir esse lugar para estudar de graça, principalmente medicina. Entendeu, irmão? Então, nós poderíamos ter muito mais pessoas naquele lugar, em Rosário, em Santa Fé, sabe, irmãos? Mas, é como diz a palavra, né? A seara está pronta. Mas aonde estão os trabalhadores? Então, e quando nós vamos sair para o trabalho? Aí a gente diz, eis-me aqui. Assim, ó, eis-me aqui. Mas quando nós vamos arrancar, quando nós vamos sair para o trabalho? Porque se você quer sair para o trabalho, tem que ser hoje, tem que ser agora. Você não pode dizer amanhã a gente não sabe o que vai passar, irmãos, né? Quem diria que no final do ano de 2019, quando a gente estava fazendo a ceia do Natal, no Natal, né? Fazendo a festa do Ano Novo, né? Quem que diria que a gente ia viver no 2020 o que nós vivemos? Quem diria, irmãos? E quem que sabe o que vai passar amanhã? Ninguém. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer hoje. Por que nós ainda irmão, por que você ainda está por aqui? Porque a gente tem que tomar 2 doses da vacina. Eu já tomei uma, ela ainda não tomou nenhuma, porque lá na Argentina, a vacina, ela é diferente daqui, entendeu? Lá ainda não conseguiram vacinar todo o pessoal que trabalha na área de saúde, mas já vacinaram todos os políticos, todos os artistas, todos os jogadores de futebol, todos
a família dessas pessoas e mais os amigos dessa pessoa. Fora as vacinas que desaparecem, entendeu? Então lá na Argentina é assim. Então a gente quer sair daqui vacinado, né, com as 2 doses da vacina, para a gente até ter facilidade de passar em cada estado brasileiro agora, porque o negócio aí para o sul está meio feio, né? Para essa banda de baixo aí. Então a gente com as 2 vacinas é como uma carteira de saúde, uma carteira sanitária, né? A gente vai apresentando, olha, porque para entrar na Argentina, você tem que fazer o teste 72 horas antes. Quando você entra lá, você vai para a quarentena, e a gente não sabe se a gente vai para a quarentena aonde, na base, aonde a gente vive, ou se eles vão nos deslocar para algum outro lugar, e você vai ficar a quarentena, e durante a primeira semana que você tiver de quarentena, você tem que fazer um outro teste, um outro PCR lá, tudo por sua conta. E se der algum indício de alguma coisa, você assina uma autorização, tipo assim, para eles tirarem o teu sangue e fazer com o teu sangue as experiências para saber. Nós somos de Manaus, né? Ainda diz assim, a variante que vem de Manaus. E a variante não é de Manaus, essa variante veio aí desses chineses, asiáticos que vivem aqui, né, por causa do distrito industrial. Não foi nós que inventamos, né? Mas batizaram como de Manaus, então quando ele olhar para nós e disser, não, é de Manaus, vamos fazer o teste 2 vezes. Então, irmãos, mas nós estamos para isso, nós estamos para a obra do Senhor. Então, o que vai passar amanhã? Ah, não, amanhã eu vou, pastor. Não, amanhã eu faço, pastora. Não, hoje não posso. Não, não sei o quê. Irmãos, nós largamos tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Lá nós vivemos melhor, nós nos conhecemos mais, né? Não somos perfeitos, nós estamos as nossas brigas de vez em quando, aquelas brigas de casal mesmo, mas a gente se perdoa. E quando está frio tem que dormir agarradinho mesmo, entendeu? Não tem como se separar. Então, irmãos, a coisa mais importante é você estar satisfeito com aquilo que você está fazendo, é você ter paz, é você dizer, esse daqui, Senhor, são os frutos, meu Deus, que o Senhor me deu e está aqui, Senhor, estou apresentando a Ti. Como foi a igreja da Bolívia, né? Os irmãos ligam de lá, essa igreja existe por causa de você. Eu digo, não, é por causa do Senhor que mandou vocês para aí. Eu não tenho nada a ver com isso. O Senhor só me mandou lá na casa de vocês e eu fui lá e falei da palavra. Eu nunca imaginei que ia nascer uma igreja lá na Bolívia, né? E nasceu. E ela disse, eu não gostava da Argentina e Deus nos mandou para lá. Nós nunca imaginamos que íamos para a Argentina, mas nós tomamos uma decisão, assim como Cristo tomou uma decisão de morrer por nós, né? Você está disposto a morrer por Ele? Porque se nós morremos por Ele, irmãos, nós vamos para o céu. Mas se a gente morrer sem Ele, nós não vamos para lugar nenhum, entendeu? Então tome uma decisão, mas tem que ser hoje. Ah, eu tenho que me levantar, tenho que arrumar minha mochila e sair. Não, hoje você não vai sair para lugar nenhum, está tudo fechado, entendeu? Mas se você sentar no seu coração o que você quer fazer, irmãos, a gente diz assim que não é nem para muito novo, nem para muito velho, né? Mas é para aqueles que querem ir. Quando você quer ir, o Senhor, Ele te reveste de força, Ele te dá a palavra. E aí, quando você tem paz no seu coração, você está satisfeito com aquilo que você faz, irmão, aí não tem. Lá na Argentina, para a gente encerrar, nós conhecemos muitos príncipes que moram na favela, que são catadores de lixo, catadores de caixa, né? Lá eles chamam de cartão, né? Essas caixas de papelão. Eles saem para catar as caixas naquelas carroças com cavalo. Eles saem para a cidade, às vezes não tem carroça, eles vão naqueles carrinhos, que eles são a força motora, né? Com seus filhos. Eles começam a sair 4 horas da tarde e vão catando as caixas. Quando dá 1, 2 horas da madrugada, eles estão voltando para a casa deles.
né? A esposa está lá com fogo mesmo, não é um fogão, é o fogo de lenha mesmo, entendeu? Com aquela panela de água fervendo ali, né? E eles chegam, eles tiram aquilo dali, a cuia de mate, né? Eles botam ali, se sentam ali, vão tomar mate, a mulher traz um pão, traz uma tortilha, alguma coisa, estão em paz, sabe, irmãos, vão dormir bem. E eu conheço mendigos naquele lugar que moram em cobertura de prédios, que já me chamaram lá e eu chegar no prédio assim e ele dizer: pastor, está vendo aquele carro ali? É meu. Oh, bom, 10. Está vendo aquele outro carro ali, pastor? Ah, é meu também, 10. Está vendo aquele outro carro ali, pastor? Também é meu. Que maravilha. Sabe, pastor, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho uma loja não sei aonde, eu tenho não sei o quê. Ai, que maravilha. Qual é o seu problema, irmão? Ele disse: meu problema é que eu sou viciado, eu uso droga, eu não tenho paz, o meu filho, ele usa droga, ele sai, eles têm tudo. A minha esposa, às vezes eu chego em casa, eu não encontro ela sai, só vem chegar no outro dia. Por isso eu saio, pastor, eu me drogo, eu me prostituo, eu faço, sabe, mendigos vivendo lá em cima e príncipes vivendo lá embaixo. Então, o que é melhor, né? Você ter paz ou você ter as coisas? Então, nós temos essa oportunidade de escolher o Senhor, né? Nós temos essa oportunidade e hoje é o dia. O Senhor, Ele diz, né? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Mas aquele que perder a sua alma, a sua vida por Ele, vai ganhar a sua alma. Então essa é a nossa missão, irmãos. E a gente teria muito mais coisas para falar, mas o tempo é curto, a gente se perde em tanta informação que vem, que a gente se lembra e quer falar para vocês, mas não tem a maneira de como a gente traçar uma linha cronológica para falar para vocês. Só queremos dizer para vocês o seguinte: hoje nós temos paz de viver naquele lugar e saber que o Senhor, como estava cantando o louvor, né? Que o Senhor cuida dos nossos. Ele cuida dos nossos. Amém, amados? Eu queria, assim, né, pedir para você levantar, queria fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, por favor. Você recebeu, irmãos, várias informações hoje, né? Talvez você já ouviu ter falado de nós, ou talvez você nunca nos viu, nem nos conheceu. Mas eu não quero que fique nenhuma lembrança nossa no seu coração, mas eu quero que você se lembre de Deus, se lembre do Espírito Santo, se lembre de Jesus, aquele que nos mantém naquele lugar. E essa igreja, irmãos, essa igreja, ela contribui para nos manter naquele lugar. E nós somos gratos pela vida de vocês, por cada dízimo, por cada oferta que você dá para essa igreja. Eu quero dizer para você, você nos alimenta lá naquele lugar chamado Argentina. E nós estamos aqui, irmãos, porque nós estamos como uma prestação de contas para vocês. E querendo de todo o nosso coração que esse espírito missionário, que ele desperte dentro do seu coração, o espírito de Filipe, o espírito de Paulo, o espírito de Moisés, que ele desperte no seu coração, para que ele te envie, para que ele possa te enviar para os lugares onde as pessoas estão presas, estão encadenadas, estão encarceradas, estão atadas em cordas, cordões, às vezes até linhas finíssimas, mas eles não sabem como arrebentar, e você tem a chave. Você tem a chave desse cadeado, você tem a chave dessa cadeia, você tem a chave que é o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, que habita em você. Você pode ir, irmãos,
e libertar essas pessoas. Aleluia, Jesus.